O vídeo a seguir contém a segunda parte do capítulo 3, cujo título é Ministério dos Anjos. Eu senti que esta mensagem era realmente necessária. Ele acrescentou que, embora o estudo pareça espiritual, algumas pessoas sempre estariam aprendendo e nunca fazendo, porque no momento em que adquirem conhecimento de um tipo de estudo ou doutrina, o estudo já ficou desatualizado e essas pessoas têm que começar tudo de novo. Ele disse: alimente-se da palavra. Ele repetiu: alimente-se da palavra. Não se contente com a palavra dissecada em pedacinhos e analisada por seções. Guarde-a como uma palavra viva. Isso é emocionante, porque não há substituto para Jesus com você e em você. Ele me falou sobre diferentes tipos de anjos, como anjos de louvor, anjos de adoração, anjos ministradores e anjos guerreiros. Independentemente de sua função, seu maior propósito é exaltar o nome de Jesus. Quando esse nome soa no céu ou aqui na terra, eles se prostram e o adoram porque ele é tão exaltado. Uma noite, enquanto Gabriel e Crayonai estavam conversando comigo, de repente apareceu um raio de luz pura com cerca de 40 centímetros de diâmetro do teto ao chão da minha sala de estudos. No instante em que a luz apareceu, os dois anjos caíram prostrados no chão. Eles permaneceram na posição, deitados, durante pelo menos 5 minutos, sem um único movimento ou som. Eu não sabia o que fazer, então caí de 4 e adorei a Deus. Eles nunca me disseram o que era isso, mas sinto que, assim como uma luz brilhante apareceu a Saulo na estrada para Damasco, também poderia ter sido uma aparição de Jesus na forma de uma luz brilhante. Foi incrível para mim. Algumas das experiências únicas com as quais Deus me abençoou são tão inacreditáveis do nosso ponto de vista humano que muitas vezes hesito em compartilhá-las publicamente. Aqui está uma delas. Durante uma visita uma noite, Gabriel disse que Deus havia me enviado um pequeno presente para a minha força e energia, quando ele me entregou uma bolacha redonda de aproximadamente 5 polegadas de diâmetro, o que equivale a 12 centímetros e 70 milímetros, e 5/8 de polegada, cerca de 2 centímetros de espessura, que parecia pão. Ele me instruiu a comê-lo. Então eu comi. Tinha gosto de mel. Quando terminei o pão, ele me deu uma concha de prata cheia com o que parecia ser água. Bebi cada gota e um desejo irresistível de louvar e adorar a Deus instantaneamente tomou conta de mim. Rios de louvor subiram a Deus, borbulhando do meu ser mais íntimo, e por dias depois que eu bebi esse líquido, havia uma sensação de fervura dentro de minhas veias. Que sensação indescritivelmente agradável e emocionante foi. Os efeitos foram surpreendentes, porque no primeiro dia, depois que comi a bolacha e bebi a água, perdi 5 libras, mais de 2,2 kg. No segundo dia, perdi outras 5 libras, mais 2,268 kg. O terceiro e o quarto dias, outras 5 libras a cada dia. Em seguida, diminuiu para cerca de 1 libra por dia.
Eu tinha um excesso de flacidez e tudo isso acabou agora. Quando eu corria antes disso, rapidamente ficava sem fôlego, mas agora não tenho mais falta de ar. Minha força e resistência têm sido fantásticas. Louvado seja Deus por Sua palavra eterna, a Bíblia, que é o nosso ponto de estabilização para todas as coisas, porque há uma história na Bíblia, na época em que Elias estava fraco e com fome, e Deus enviou um anjo para trazer-lhe algo para comer. Depois disso, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. A palavra de Deus está sendo constantemente confirmada pelo cumprimento das Escrituras por meio de atividades na terra hoje, não muito diferentes daquelas que ocorreram em todo o plano de Deus. Outra das muitas belas verdades que Deus me deu pela boca do anjo Gabriel foi que tudo o que Deus prometeu já está concluído no que diz respeito ao livro de Deus no céu. Esta afirmação foi muito difícil para eu entender. Então Gabriel pegou um lápis que eu segurava na minha mão e desenhou um esboço de um porta-retrato. Aqui está uma fotografia do esboço real que ele desenhou em um bloco amarelo enquanto o explicava para mim. Tudo o que Deus prometeu está completo no desenho, mas ele disse: há um pequeno ponto representando coisas que não estão claras para você, coisas ainda não concluídas. Você costuma gastar seu tempo olhando para essas coisas até que o pequeno ponto se expande para fora e preenche a moldura e esconde totalmente o que Deus tem feito. Se você olhar para Jesus, em vez de olhar para o problema, verá o quadro completo. Em Isaías 43:2, o Senhor disse: quando você passar por águas profundas e grandes dificuldades, eu estarei com você. Se você olhar para as águas do problema, elas esconderão o quadro. Mas se você olhar para Jesus, aquele pedacinho que parece tão estranho para você, tem que encolher de volta do lugar e então você verá o quadro completo com tudo o que Deus prometeu. Muitas pessoas me perguntaram se Gabriel havia dito sobre o retorno de Cristo. Ele não tinha dito, então perguntei se ele poderia me dizer algo sobre isso. Ele respondeu que Jesus está voltando, mas o tempo é algo que Deus reservou em seu próprio conhecimento. Gabriel tem acesso ao cronograma de tudo o que mais foi previsto, mas Deus guardou esse segredo particular para si mesmo. Então ele me disse: posso lhe dizer uma coisa, nunca houve tanta agitação e atividade nas cortes do céu desde que Jesus veio pela primeira vez, como agora. Aleluia. Estes anjos falavam em uma linguagem celestial e constantemente recebendo mensagens do Espírito Santo. Frequentemente, quando recebiam relatórios, eles riam e ficavam extremamente felizes. Obviamente, eram relatos de grandes vitórias que estavam comemorando. Enquanto Gabriel falava comigo, Crionai, o outro anjo, brincava com Queenie, fazendo cócegas em suas orelhas, pegando-a nas costas e se divertindo com ela. Queenie arrasou. Eu gostaria que ela pudesse falar, porque eu queria saber quais foram suas impressões. Ela teve uma experiência rara para um cachorro e agiu como se achasse realmente ótimo. Gabriel foi até a porta e estendeu a mão para a maçaneta. Ele disse que precisava ir embora por causa de um chamado urgente do Espírito Santo, mas disse:
Pedi a Crayonai para ficar aqui com você durante este tempo enquanto eu estiver fora. Estarei de volta em breve. Foi tão estranho porque enquanto eu estava olhando para ele, ele simplesmente desapareceu no ar. Não houve flash, nenhum som, nada. Ele simplesmente desapareceu. Em um minuto eu estava conversando com um indivíduo muito sólido e musculoso. Em um minuto, eu estava conversando com um indivíduo muito sólido e musculoso, e no instante seguinte não havia nada. Tudo que eu podia ver era o lugar onde ele estava parado. Ele havia desaparecido completamente. Todos parecem estar interessados em saber algo sobre a aparência física dos anjos. Não há dois iguais. Eles têm tamanhos diferentes, têm estilos diferentes de cabelo e aparências completamente diferentes. Crayonai tem um penteado muito parecido com os de muitos homens hoje e parece ter cerca de 25 anos. Não sei quanto ele pesaria em quilos terrestres, mas meu palpite seria de cerca de 180 quilos. Ele é enorme, com mais de 2 metros de altura e geralmente usa uma camisa marrom pullover e é casual, mas bem vestido com calças largas. Sua camisa é amarrada no topo com o que parece ser um cadarço. Gabriel frequentemente aparece com uma túnica branca brilhante, com um cinto de ouro radiante de cerca de 5 polegadas de largura, 12 centímetros e 70 milímetros, calças brancas e sapatos cor de bronze altamente polidos. Seu cabelo é da cor de ouro. A razão para o brilho azul que eu tinha visto antes era que toda a sua roupa era radiante, com um brilho cintilante. A pele deles também tinha um brilho, e aqueles olhos eu os reconheceria em qualquer lugar. Eles eram como bolas de fogo, mas havia uma compaixão tão calorosa que você podia sentir em seus olhares. Parecia que eles olhavam através de mim. Eu entendi o que João quis dizer quando descreveu seu encontro com Jesus no primeiro capítulo do Apocalipse, onde disse que seus olhos eram como chamas de fogo. Terminamos a segunda parte do capítulo 3. O próximo vídeo contém a terceira parte deste capítulo com o título Ministério dos Anjos. Não perca